Depois disto Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viam seus sinais que ele fazia nos enfermos. E subiu Jesus ao monte, e sentou-se ali com seus discípulos. E já a Páscoa, a festa dos judeus, estava perto. Levantando, pois, Jesus os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: De onde compraremos pães, para que estes comam? Mas ele disse isto para o testar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Disse-lhe um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro: Um menino está aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mais que é isto entre tantos? E disse Jesus: Fazeis sentar as pessoas, e havia muita erva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000. E tomou Jesus os pães, e havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam sentados, semelhantemente também dos peixes, quanto queriam. E quando já estiveram fartos, disse ele a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles os recolheram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Vendo, pois, aquelas pessoas o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que viriam, e o tomariam, para fazê-lo rei, voltou a se retirar sozinho ao monte. E quando veio o entardecer, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, vieram do outro lado do mar para Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E havendo já navegado quase 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e se aproximando do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Eles, então, o receberam com agrado no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O dia seguinte, vendo a multidão, que estava do outro lado do mar, que não havia ali mais que um barquinho, em que seus discípulos entraram, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos sóis se haviam ido, porém outros barquinhos vieram de Tibérias, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e vieram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, e disse: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes, e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai a este selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para trabalhar as obras de Deus? Respondeu Jesus, e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos, e em ti creiamos? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: um pão do céu ele lhes deu para comer. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre este pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim de maneira nenhuma terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já tenho-vos dito que também me vistes, e não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e ao que vem a mim, em maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai,
que me enviou, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele tinha dito, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, E não é este Jesus o filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz, E desci do céu? Respondeu, então, Jesus, e disse-lhes, E não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o ser humano coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E diziam, E não é este Jesus o filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz, E desci do céu? Respondeu, então, Jesus, e disse-lhes, E não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas, E todos serão ensinados por Deus. Portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o ser humano coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém comer deste pão, para sempre viverá. E o pão que eu darei é minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Discutiam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como este pode nos dar sua carne para comer? Jesus, então, lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece, e eu nele. Como o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem come a mim também por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais, que comeram o maná e morreram, quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ao ouvirem isto, disseram, Dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, E isto vos ofende? Que seria, pois, se visseis ao Filho do Homem subir aonde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus já sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o entregaria. E dizia, E por isso tenho-vos dito que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido por meu Pai. Desde então muitos de seus discípulos voltaram atrás, e já não andavam com ele. Disse, então, Jesus aos 12, E por acaso também vós quereis ir? Respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhes respondeu, Por acaso não fui eu que vos escolhi, os 12? Porém um de vós é um diabo.
E ele dizia isto de Judas de Simão Iscariotes, porque ele o entregaria.